Aí, no caso, então, a fibromialgia faz com que surja esse problema. Essa disfunção não pode ser, digamos, uma causa da fibromialgia. A fibromialgia Assim, pode ter causas desse problema, ou não, a assim. fibromialgia pode ser um fator etiológico da DTM, justamente porque, eu falei anteriormente, né, existem fatores sistêmicos que levam a DTM. A fibromialgia pode ser um fator etiológico da DTM, ou pode ser um fator predisponente, né? O paciente que tem a fibromialgia tem todos esses fatores psicológicos associados, todos esses fatores de dor já generalizada, e pode desenvolver esses hábitos parafuncionais também. Então, pode ser que não seja um fator etiológico, mas pode ser um fator predisponente, justamente por desenvolvimento de hábitos parafuncionais, desenvolvimento de ansiedade, depressão, advindos da fibromialgia. Então, quando você tira as causas mecânicas, digamos assim, e você observa que tem as causas neurológica ou psicológica, aí você vê, no caso, que a pessoa, eu tenho fibromialgia, então talvez tenha sido isso que esteja causando essa disfunção, não é isso? Isso, normalmente, se o paciente tem fatores sistêmicos associados também, né? Porque vamos pensar assim, o dentista, o cirurgião bucomaxilofacial já tratou toda essa parte da oclusão, já eliminou toda essa parte que não estava indo bem, e mesmo assim, ainda existem outros fatores associados que estejam causando essa DTM. Então, se existem fatores sistêmicos também associados, essa parte da doença sistêmica ela tem que estar também tendo o tratamento apropriado, né? Porque não adianta a gente tratar só por um caminho quando o outro caminho está totalmente descompensado, vamos dizer assim. Então, precisa desse tratamento indo bem também quando se existem doenças sistêmicas associadas, porque aí o resultado final vai ser muito melhor. E como você falou, né? Se a pessoa tem ansiedade, tem depressão, ela pode levar a essa disfunção. Então, talvez você agindo nesse tratamento psicológico, psiquiátrico, para tentar melhorar essa disfunção, já mais um parceiro para tentar. Eu não sei se tem cura ou Com só certeza, cura, né? Porque no caso com assim, a certeza. assim, você consegue passar um tempo sem ter nenhuma crise, Uhum. mas ela não é uma doença, é uma doença crônica, digamos assim. Mas no caso assim, se por acaso essa DTM for causada por outro sintoma que não seja essa questão da fibromialgia ou neurológica, então ela pode ter cura, não é? Mas o paciente A fibromialgia DTM, ter, no caso, também recorrência desse DTM, não é isso? isso. A DTM, ela pode sim, como eu falei anteriormente, ela pode ser, o paciente está bem e através de um quadro de ansiedade, de estresse, no momento que o paciente está vivendo, pode voltar a ter essa DTM. Assim como na fibromialgia, né? O paciente está bem, está controlado e depois pode voltar a ter um quadro de sintomas, de severidade de sintomas maiores. Né? Então, isso também é muito, essa parte psicológica está bastante envolvida. Então, o paciente tem que ter um acompanhamento com o psicólogo de forma contínua. Já que o paciente tem esses fatores psicológicos associados, isso é bastante importante, né? Ter esse acompanhamento de forma contínua. Eu estava me lembrando aqui, eu acho que poucas pessoas não têm essa DTM, porque eu, eu, eu não sei se eu tenho bruxismo, mas eu tenho muita tensão quando eu vou me deitar. Eu sinto isso, assim. Tem hora que eu sinto quando eu me Uhum. deito tensão na mandíbula. Aí eu me toco, aí eu relaxo, eu digo, não, porque tudo isso é preocupação. Então, esse fator que eu falei, de ser muscular ou ser fator interno da articulação, desarranjo interno da articulação, isso também pode ser associado. Pode-se ter também um fator tanto de desarranjo interno como muscular. Então, isso também tem que ser avaliado durante a consulta, né? E durante o acompanhamento do paciente. Porque também não adianta só tratar o fator muscular se existe um desarranjo interno da articulação. E também não adianta só tratar o desarranjo interno se existe esse fator muscular. Então, hoje em dia, existem aplicações de botox, existe essa questão que eu falei da reabilitação dentária, tudo isso ajuda bastante nessa questão de tensão muscular, né? Dormir com a plaquinha também ajuda bastante. Então, tudo isso tem que ser avaliado e conduzido para o tratamento do paciente. O Botox, ele relaxa ou contrai a musculatura quando você aplica assim na... Não, vai relaxar, porque se justamente você fica contraindo muito, né?
Então, imagina você passar a noite inteira rangendo os dentes e apertando. Então, quando você acorda, que na maioria das vezes o paciente tem essa sintomatologia, né? De travamento da boca, quando passa o tempo inteiro rangendo os dentes, apertando durante a noite, e quando acorda, sente essa dor no rosto, essa sensação de cansaço. Então, é justamente porque ficou trabalhando ali a noite inteira. Então, é justamente para isso não acontecer, entendeu? Não teve um sono reparador, né? Tanto a fibromialgia não dá pela atenção mesmo, e ao mesmo tempo essa disfunção também não deixa você relaxar, ter aquele sono tranquilo. Termina você acordando mais cansado do que você foi dormir antes. Pois Antes de é, a dormir. ADTM, assim como tá travando um pouquinho, não sei se dá para. Tá me ouvindo bem? Sim, tô. Às vezes trava um A pouco, mas DTM, a DTM, assim como a fibromialgia, ela pode sim evoluir de forma crônica, né? E levar a essa perda da qualidade de vida do paciente. Então, é bastante importante o paciente vir procurar nos primeiros sinais e sintomas, né? Para não poder chegar nesse nível de severidade da doença, né? Chegar a ser mais incapacitante. Às vezes atrapalha no trabalho, atrapalha nas rotinas do dia a dia. uhum. Todo paciente com fibromialgia pode ter a DTM, no caso. Os artigos que são mais atuais mostram que 88% da população já diagnosticada com fibromialgia evolui para se ter uma DTM. Já os pacientes que ainda não foram diagnosticados com fibromialgia e têm só DTM, 18% desses pacientes vão ser diagnosticados com fibromialgia depois. Então, assim, é uma relação um pouco inversa, né? Nem todos os pacientes que têm a DTM vão ter a fibromialgia, mas a maioria dos pacientes que têm fibromialgia tem DTM. E, Certo. assim, a DTM, ela também, como ela pode ser crônica, né? Ela também pode evoluir, como eu falei anteriormente, com características semelhantes da fibromialgia, né? Essas dores mais generalizadas, mesmo que seja nos membros superiores, mas pode ser um pouco confundida, né? E na maioria das vezes, né, como eu falei, só 18% que é diagnosticado com a fibromialgia.